Olá pessoal, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 27 de julho. Vamos aos principais indicadores econômicos dessa semana. Os próximos dias serão marcados pela divulgação de dois indicadores de inflação muito importantes aqui no Brasil: o IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial do país, e o IGPM, os dois já relativos a esse mês de julho em que estamos. Bom, PCA 15 deve perder boa parte do ritmo. A gente viu um comportamento bastante benigno, né, dos preços dos alimentos. Então a gente espera uma variação perto de 0,20% do IPCA 15 para este mês, de acordo, inclusive, já com os dados preliminares, dados semanais, né, da GV, da FIPE, que mostram uma desaceleração, continuidade desse processo de desaceleração depois da alta que a gente viu, principalmente em função, como reflexo, né, da guerra no Oriente Médio. Além do IPCA 15, então, a IGPM também de julho deve desacelerar mais uma vez, e a gente está estimando uma deflação perto de 1,4%, acima, ou melhor, uma deflação mais forte do que esperada pela média do mercado, que está ali com uma deflação perto de 1%, que pode se materializar, é claro, dada a volatilidade dos preços ao longo dos últimos dias. Então, por hora, embora a gente tenha visto na semana passada os preços subirem, os preços do barril de petróleo subirem de forma significativa, e isso representa mais riscos inflacionários à frente, por hora, o que se tem com os dados de julho é a continuidade do processo de desaceleração da inflação. Inclusive, essa desaceleração que já foi captada em junho, por exemplo, e deve prevalecer no mês de julho e de agosto, já abriram um caminho para que o Banco Central cumpra a meta de inflação, né? A gente tinha um cenário em que o BC, em que a meta de inflação não seria cumprida em outubro, né? Quando nós teríamos 6 meses consecutivos de inflação acima do teto da meta. Essa desaceleração apagou esse cenário por enquanto e, pelo menos por hora, não antevemos um descumprimento de meta a ser registrado neste ano. Como eu disse, o preço do barril de petróleo acelerou bastante na semana passada, isso traz novos riscos inflacionários e a coisa pode mudar rapidamente, como mudou, né, de abril para agora. A gente viu uma escalada dos preços e agora um arrefecimento interessante da inflação. Vamos lembrar que o final do ano já deve ser marcado pelos primeiros impactos do El Niño, que, segundo fontes ligadas ao assunto, sobre meteorologistas e outras áreas, o El Niño deve ser um dos mais fortes da história. Isso pode trazer impactos inflacionários também. Além dos dados de inflação, IPCA 15 e o GPM, a semana também será marcada pela divulgação de dados do mercado de trabalho aqui no Brasil. Bom, em primeiro lugar, a gente espera uma desaceleração ainda maior da taxa de desemprego. A taxa de desemprego, que atualmente está em 5,6%, deve cair para 5,4%. Então, isso é uma amostra de que o mercado de trabalho brasileiro segue resiliente, apesar dos sinais de desaceleração. E por falar em desaceleração, nós também teremos a divulgação dos dados do CAGED, que mostra a evolução do saldo de empregos formais aqui no Brasil. E a gente espera pela geração líquida de algo em torno como 100 mil novas vagas de trabalho. E isso já é uma amostra de desaceleração do mercado de trabalho. Isso porque os números do CAGED têm ficado muito abaixo, né, do registrado no mesmo período do ano passado. Então, se as nossas projeções estiverem corretas, e ela tem inclusive viés de baixa aqui, e o Brasil tenha de fato gerado 100 mil novos empregos no mês de junho, esses dados, tanto da PNAD quanto do CAGED, são relativos ao mês de junho, ainda assim, apesar desses 100 mil novos empregos, esse número seria 30% menor, perto de 30% menor do que foi registrado em junho do ano passado. Então, como eu disse, o mercado de trabalho brasileiro segue resiliente, a queda da taxa de desemprego é uma amostra disso. No entanto, o volume de novos pedidos de seguro-desemprego e o menor ímpeto, né, na geração de postos de trabalho formal aqui no Brasil mostram essa desaceleração, essa perda de ritmo do mercado de trabalho. O número de 100 mil postos é bom, é importante, né, e até muito importante nesse contexto de uma taxa de juros muito elevada no Brasil.
Então, o número é relativamente positivo, mas ainda assim mostra uma perda de ritmo do mercado de trabalho por aqui. E os próximos dias também serão marcados pela divulgação das contas públicas e das contas externas, né? Começando pelas contas externas, a gente espera por um déficit de 1,7 bilhão na conta corrente, o que é uma melhora importante, já que esse dado também é de junho, tá? O que é uma melhora importante, uma vez que o dado de maio foi um déficit de 3,2 bilhões de dólares. Então, uma queda substancial no déficit na conta de transações correntes. E essa melhora deve decorrer, sobretudo, do desempenho da balança comercial, cujo superávit mensal deve se aproximar de 9,5 bilhões pela metodologia do Banco Central, né? Esse desempenho favorável da balança comercial tem sido impulsionado pelas exportações do barril de petróleo. Dados da SECEX mostram que entre janeiro e junho desse ano de 2026, o Brasil exportou cerca de 27,9 bilhões em petróleo bruto, o que representa um aumento de cerca de 30% das exportações em relação ao mesmo período do ano passado, em relação ao primeiro semestre de 2025. Então, balança de pagamentos, balança a conta de transações correntes, em particular com desempenho melhor, sobretudo em função das exportações que têm sido impulsionadas pelas exportações de petróleo, cujos preços subiram bastante, como vocês bem sabem. Além desse desempenho da balança de transações correntes, o mercado estará de olho também no volume de investimentos produtivos por aqui. A gente espera um ingresso de cerca de 4 bilhões de dólares, o que é um montante importante. Vale mencionar que o Brasil tem sido um dos países que mais recebe investimentos produtivos do exterior, e esse cenário prevalece ao longo de 2026, mesmo diante de tamanha volatilidade geopolítica no mundo todo. Com relação às contas públicas, a gente espera por um déficit no mês de junho também. Os dados do governo central são relativos ao mês de junho. A gente espera por um déficit de cerca de 46 bilhões de reais. Isso é um déficit importante, né? E esse déficit deve ter sido influenciado, sobretudo, pelas chamadas despesas discricionárias, né? As emendas parlamentares, ano de eleição, uma boa parte das despesas foi antecipada em função desse cenário de disputa, né, política, inclusive com relação às emendas parlamentares, mas não apenas, né? Aqui faço menção também aos gastos discricionários do Poder Executivo. Então, déficit de cerca de 46 bilhões de reais. O Brasil deve cumprir o arcabouço, a meta do arcabouço fiscal para esse ano. Ainda assim, cabe mencionar esse déficit importante a ser registrado no mês de junho. Bom, olhando para o setor, para o mercado internacional, para a economia internacional, a gente vai ter a divulgação dos dados preliminares do PIB norte-americano, e a exemplo do que aconteceu no começo de 2025, o PIB dos Estados Unidos deve registrar um ritmo menos intenso de expansão no segundo trimestre deste ano. Esse resultado deve refletir o aumento das importações provocado por um movimento de antecipação das empresas que ampliaram suas compras externas para evitar a nova rodada de elevação de tarifas pela Casa Branca. O modelo do Fed de Atlanta, que chegou a indicar um crescimento superior a 4% em termos anualizados em maio, hoje sugere uma expansão bem mais modesta, próxima de 1,7%. O aumento das importações reduz o PIB por meio das exportações líquidas, né? A importação, em outras palavras, a importação entra subtraindo no indicador do produto interno bruto. E essas exportações líquidas correspondem à diferença entre exportações e importações. Como as importações cresceram em maior medida, isso deve pesar negativamente sobre o resultado do PIB. Esse resultado, no entanto, está longe de indicar uma tendência para a economia norte-americana. Os dados recentes do mercado de trabalho, por exemplo, e os indicadores antecedentes do mês de julho sugerem um ritmo ainda bastante forte de crescimento da maior economia do mundo. A leitura mais recente dos novos pedidos de seguro-desemprego, por exemplo, semanais, alcançou o menor nível do ano. Na última leitura, 187 mil novas requisições, um volume que ficou muito abaixo do que o mercado esperava. Ou seja, o mercado de trabalho americano denuncia, né, essa força da economia dos Estados Unidos. Então, não se engane, a leitura preliminar do PIB deve registrar ali um crescimento um pouco menos intenso do que no primeiro trimestre, bem menos intenso do que os modelos
previam em maio, por exemplo, mas isso não significa exatamente desaceleração da atividade econômica lá nos Estados Unidos. O que é uma boa notícia para o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, né? O Fed se reúne esta semana e deve decidir pela manutenção da taxa de juros, mas embora os riscos inflacionários sejam menores neste momento, com o preço do barril de petróleo um pouco mais baixo do que estava em abril, por exemplo, é importante mencionar justamente essa força da economia americana, né? Por um lado, o Banco Central norte-americano dispõe desse cenário confortável, né, após uma deflação bem forte registrada no mês de junho, por outro, vai ter que lidar com os novos riscos inflacionários, né, decorrentes dessas novas agressões lá no Oriente Médio, que já levaram o preço do barril de petróleo para perto dos $100, e agora também terá de lidar com essa questão da economia sobreaquecida, e esse sobreaquecimento impulsionado em grande medida pela antecipação de consumo de pessoas e empresas lá nos Estados Unidos. O que isso quer dizer? Os riscos inflacionários são menores em função dos custos de energia, que estão agora num ritmo, num patamar um pouco mais brando, mas essa força adicional da economia americana, que já vinha crescendo em ritmo forte, pode representar mais dificuldades para que o Fed faça a inflação convergir para a meta de 2% ao ano. Cabe lembrar que a economia americana registrou uma inflação de 4,2% em maio, nos 12 meses encerrados em maio. A inflação caiu para 3,5% nos 12 meses encerrados em junho, mas 3,5% é quase o dobro ainda da meta de inflação do Fed. E a inflação acumulada de janeiro a maio desse ano é a maior aí, ou a segunda ou terceira maior desde a década de 80, atrás apenas do período pandêmico. Então, não é uma tarefa fácil a que o Fed tem pela frente. Não por acaso o mercado antecipa um aumento de juros na próxima reunião. Não sei se é essa dessa semana, a reunião marcada para setembro desse ano. Vamos ver como é que o Fed se comporta, o preço de energia, o preço do barril de petróleo se comportam ao longo dos próximos dias. É isso. No mais, eu volto para falar com vocês nos próximos dias. Desejo uma excelente semana.